Ele era gelo, ela, fogo. Quando esses dois elementos se encontraram, o mundo de Hollywood simplesmente explodiu. Anos 1980. A era dourada das discotecas, das luzes de neon e dos heróis de ação musculosos. Nesse cenário vibrante, nasceu um dos romances mais improváveis e fascinantes das celebridades, Dolph Lundgren, o engenheiro sueco de fala calma e disciplina militar, e Grace Jones, a cantora e ícone jamaicana conhecida como Pantera Negra, símbolo de liberdade, excentricidade e pura energia selvagem. Eles eram opostos em tudo: origem, temperamento, estilo de vida, mas foi exatamente essa diferença que incendiou uma paixão incontrolável, um amor tão intenso que não podia durar para sempre, até que, numa noite qualquer, quando ele decidiu ir embora, ela não chorou, ela pegou uma arma. O que levou Grace Jones é uma mulher temida e admirada por sua força a perder o controle, e como um romance que parecia escrito nas estrelas terminou em uma cena digna de um thriller de Hollywood. Prepare-se para mergulhar na história de um casal excêntrico, onde a linha entre o amor e a destruição é mais tênue do que você imagina. Antes de se cruzarem, Dolph Lundgren e Grace Jones já carregavam dentro de si dois universos completamente distintos, e talvez, justamente por isso, o encontro entre eles tenha se tornado inevitável, como a colisão entre duas forças da natureza. Dolph nasceu na Suécia, em meio ao frio e ao silêncio de uma família rígida. O pai, um engenheiro militar, era um homem severo, que acreditava que disciplina e dor eram as únicas formas de moldar o caráter de um filho. Dolph cresceu temendo aquele homem e jurou, ainda menino, que um dia se tornaria forte o bastante para nunca mais sentir medo. Encontrou refúgio no karatê, nas horas solitárias de treino, no som dos golpes contra o vento. A cada faixa conquistada, ele se libertava um pouco mais da sombra do pai. Mas Dolph não era apenas músculos e resistência. Por trás do olhar frio havia um cérebro brilhante. Ele estudou engenharia química, ganhou uma bolsa para o MIT e parecia destinado a uma vida acadêmica exemplar. Entretanto, algo nele sempre buscava mais do que fórmulas e números. Havia um vazio silencioso, uma necessidade de provar não apenas a força física, mas a identidade própria. Esse desejo o tornaria, anos depois, um símbolo do homem de aço nas telas. Mas, fora delas, ele continuaria o mesmo garoto tentando entender o que realmente significa ser forte. Se Dolph era o gelo do norte, Grace Jones era o fogo tropical. Nascida na Jamaica, cresceu cercada por ritmos, cores e repressão. A mãe, religiosa, o padrasto, autoritário. A pequena Grace aprendeu cedo a desafiar, a gritar quando todos mandavam calar. Quando se mudou para Nova York, encontrou a selva que combinava com sua alma. Na metrópole, transformou-se, modelo, cantora, atriz, performer. Sua presença era eletrizante, quase alienígena. Rostos angulosos, roupas impossíveis, voz grave e hipnótica. Grace não pedia espaço, ela tomava o espaço. Cada palco que pisava virava um campo de batalha entre o instinto e a estética. Enquanto o mundo ainda tentava entender o que era normal, Grace Jones já estava ocupada em destruir todos os padrões. Ela não queria ser domesticada. Vivendo entre festas, artistas e provocações, encarnava a liberdade absoluta, o oposto exato da rigidez e do autocontrole que definiam Dolph. Ele era silêncio, ela, barulho, ele, disciplina, ela, desobediência. Dois corpos moldados por extremos, um pela dor contida, outro pela libertação explosiva. Quando finalmente se encontraram, não havia como escapar. Ou se destruiriam,
ou se completariam. E foi exatamente essa tensão entre o controle e o caos que deu origem ao romance mais intenso, perigoso e fascinante da década de 80. Tent. Era uma noite como qualquer outra em Nova York, início dos anos 1980. Uma cidade pulsando em música, fumaça e libertação. No meio de uma multidão de artistas, modelos e excessos, um homem se destacava justamente por não tentar se destacar. Dolph Lundgren, alto, de expressão contida e olhar firme, trabalhava como segurança de um clube noturno. Sua função era manter o caos sob controle, algo que, ironicamente, ele conseguiria fazer com quase tudo, menos com o que estava prestes a acontecer. Entre flashes e risadas, Grace Jones entrou. Exuberante, impossível de ignorar, vestida como se fosse uma obra de arte viva. Quando seus olhos encontraram os dele, o tempo pareceu parar por um instante. Ele era a calma que ela nunca teve. Ela, o caos que ele sempre temeu. Grace se aproximou, avaliando-o com aquele olhar felino, e soltou a frase que mudaria o curso dos dois. Você deveria ser o meu segurança. E foi assim, simples e direto, que a história começou. Nos dias seguintes, Dolph passou a acompanhá-la em tudo: estúdios, festas, viagens. Ele observava o universo de Grace, um redemoinho de vozes, luzes e excessos, com o mesmo espanto de quem entra em outro planeta. E dentro desse turbilhão, uma tensão silenciosa crescia entre os dois. Ela testava seus limites. Ele tentava manter o controle. Mas a química era inevitável. Em pouco tempo, a relação profissional se dissolveu sob o peso da atração. Grace, a mulher que ninguém conseguia dominar, encontrou em Dolph uma presença que não se curvava. E isso a fascinava. Ele, por sua vez, sentia-se hipnotizado por aquela energia bruta, indomável, que fazia o mundo girar ao redor dela. O que começou como trabalho virou paixão. O segurança virou amante. E o homem disciplinado da Suécia foi arrastado de corpo e alma para o universo selvagem de Grace Jones, um lugar onde a razão não tinha vez, e cada noite podia ser o início ou o fim de tudo. A fama tem um brilho traiçoeiro. De longe, parece ouro. De perto, cega, consome e transforma o amor em espetáculo. Para Grace Jones e Dolph Lundgren, o que começou como paixão virou, pouco a pouco, um jogo de luz e sombra, onde só um podia permanecer sob o holofote. Quando conheceu Dolph, Grace já era uma estrela consolidada. Seu nome circulava entre fotógrafos, diretores e estilistas. Ela frequentava os mesmos bastidores que misturavam moda, cinema e escândalo. Com sua influência e presença magnética, foi ela quem apresentou o jovem sueco ao mundo do entretenimento. Primeiro, o colocou em contato com produtores e agentes. Foi assim que Dolph conseguiu um papel pequeno em A View to a Kill, 1985, o filme de James Bond estrelado por Roger Moore, no qual a própria Grace interpretava a inesquecível vilã Mayday. Era a estreia perfeita, discreta, mas suficiente para chamar atenção. Mas o destino guardava algo maior. Pouco depois, um teste mudaria tudo. Por indicação e apoio de Grace, Dolph conseguiu o papel de Ivan Drago, o temível boxeador soviético em Rocky IV. O filme se tornou um fenômeno mundial, e da noite para o dia, aquele guarda-costas silencioso virou um símbolo global de força e frieza. De repente, Dolph não era mais o namorado de Grace Jones. Agora ele era Dolph Lundgren, o novo astro de Hollywood. A ascensão meteórica de Dolph alterou o equilíbrio do casal. Durante anos, Grace havia sido o centro do universo, a estrela em torno da qual tudo girava. Mas, aos poucos, ela começou a perceber algo diferente. Os olhares nos eventos já não eram só para ela.
Os jornalistas queriam saber dele. As entrevistas pediam o casal, mas as manchetes falavam cada vez mais do novo galã escandinavo. No começo, Grace se orgulhava. Ela havia sido a mentora, a mulher que o incentivou, que viu o potencial antes de todos. Mas o orgulho logo deu lugar à inquietação. A fama dele crescia como uma maré que, sem querer, começava a afogar o brilho dela. E Dolph, por sua vez, começava a mudar piamente. O jovem tímido e disciplinado se via agora cercado por agentes, empresários e diretores que o queriam longe de qualquer polêmica. Grace, com seu temperamento explosivo, sua imagem selvagem e sua imprevisibilidade, passou a ser vista como um risco de relações públicas. Nos bastidores começaram os sussurros. Ela é instável demais. Se quer crescer em Hollywood, afaste-se dela. Grace é problema. Essas palavras ecoaram fundo, corroendo o que restava de equilíbrio entre eles. A relação, que antes era um refúgio, tornou-se uma arena. Grace, acostumada a ser a força dominante, não suportava vê-lo cada vez mais distante, mais frio, mais americano. Dolph, sufocado pela intensidade dela e pressionado por sua nova realidade, começou a se fechar. Cada sucesso dele era uma ferida para ela, cada explosão dela uma vergonha para ele. As brigas se tornaram frequentes, os silêncios mais longos. Entre uma filmagem e outra, entre festas e viagens, o casal que um dia incendiou os palcos agora ardia em ruínas por dentro. A imprensa percebia. Fotógrafos captavam expressões duras, distâncias sutis, gestos que denunciavam o que as palavras não diziam. Grace sorria para as câmeras, mas seus olhos, aqueles olhos que já tinham hipnotizado plateias inteiras, começavam a mostrar algo novo: insegurança. Dolph, por outro lado, parecia cada vez mais distante, como se estivesse tentando apagar um passado que ameaçava manchar o futuro promissor. A partir dali, o amor deles deixou de ser apenas uma história de paixão e passou a se transformar em um campo de batalha entre o ego, a ambição e o medo. E como em toda boa tragédia, as primeiras rachaduras logo se tornariam abismos. Porque, no fim das contas, em Hollywood ninguém brilha para sempre. E quando a luz de um começa a esquecer demais, a sombra do outro inevitavelmente se alonga. Às vezes, o amor não termina com uma despedida, ele explode. E naquela noite, em Los Angeles, o que restou entre Grace Jones e Dolph Lundgren foi exatamente isso, uma explosão, não de pólvora, mas de dor, orgulho e desespero. Foi o fim de um romance que, desde o início, nunca pertenceu ao mundo real. Os sinais estavam lá. Dolph havia mudado, mais calado, mais distante. Hollywood o devorava com contratos, entrevistas, convites e uma rotina que não deixava espaço para o caos imprevisível de Grace. A mulher que um dia o guiou pelas luzes do show business agora parecia um lembrete de um passado indomável, do qual ele precisava se libertar. Cansado das brigas, dos ciúmes e dos escândalos, ele tomou uma decisão silenciosa: partir, sem confrontos, sem grandes explicações. Apenas pegou algumas malas e se hospedou em um hotel de Los Angeles. Para ele, era o primeiro passo rumo a uma nova vida. Para ela, foi o som de um abismo se abrindo. Quando Grace descobriu, algo dentro dela quebrou. Não era apenas o fim de um relacionamento, era a perda de tudo o que a definia: a musa, a amante, a mentora. Dolph não era só um homem, ele era a criação dela, o reflexo de seu poder e da sua paixão. E agora ele estava indo embora, como se ela nunca tivesse existido. Grace Jones sempre viveu no extremo, entre a glória e o caos, entre o palco e o precipício. Naquela noite, a fronteira entre eles desapareceu.
Tomada por uma mistura explosiva de raiva e desespero, ela decidiu agir. Em suas memórias, I'll Never Write My Memoirs, ela escreveu com uma franqueza brutal. Parecia natural ir atrás de Dolph com uma arma. Eu bati na porta e gritei: "Solte ele, seu bastardo!" Era quase meia-noite quando ela chegou ao hotel. Seu cabelo desgrenhado, os olhos faiscando sob a luz fria do corredor. Vestia-se como uma sombra viva, a pantera que todos temiam, agora ferida e fora de si. Os passos ecoavam pelos azulejos, enquanto ela atravessava o corredor. Cada batida de salto era uma batida de coração acelerado, cada respiração, uma mistura de álcool, raiva e dor. Do outro lado da porta, Dolph permanecia imóvel. Ao seu lado, o empresário, Tom Holbrook, que se tornara o novo guardião da carreira, e naquela noite, o alvo do ódio de Grace. Para ela, Holbrook era o símbolo da traição, o homem que roubou Dolph e o trancou atrás de portas, longe dela. Bang, bang, bang. "Abra essa porta! Eu tenho uma arma!" gritou Grace, a voz rasgando o silêncio. O corredor inteiro despertou. Hóspedes espiavam por frestas de portas, seguranças corriam. Mas, por alguns segundos eternos, era como se o mundo tivesse parado. Uma mulher sozinha, tomada pela fúria, batendo na porta de um amor que já não existia. Dentro do quarto, Dolph estava dividido. De um lado, o futuro, contratos, filmes, promessas. Do outro, o passado, selvagem, intenso, perigoso, mas verdadeiro. Grace não era apenas uma ex-namorada. Ela era a força que o transformou. A mulher que acreditou nele quando ninguém o conhecia, que o apresentou a Hollywood, que o moldou. Mas naquele momento, tudo que ele via era uma tempestade prestes a destruir o que ele havia construído. O gerente do hotel ligou para a segurança. 2 funcionários se aproximaram, hesitantes, pedindo calma. Grace os ignorou. As lágrimas escorriam, mas o olhar continuava feroz. Ela gritava o nome de Dolph, alternando entre súplicas e insultos. "Você me deve tudo! Sai daí, covarde! Você era nada antes de mim." E talvez, naquela confusão, ela estivesse certa. Mas o amor, quando vira dívida, já não é amor. É guerra. Quando finalmente os seguranças intervieram, ela foi contida. A arma, segundo relatos, nunca chegou a ser disparada. Era talvez mais um símbolo do que um perigo real, uma extensão da sua raiva, um grito transformado em aço. Dolph, do outro lado da porta, permaneceu calado. Não saiu, não a enfrentou, não disse uma palavra. Apenas esperou a tempestade passar. E quando o corredor ficou em silêncio, soube que algo dentro dele também havia morrido. Na manhã seguinte, o sol de Los Angeles parecia zombar do que restara da noite anterior. Dolph deixou o hotel cedo, acompanhado pelo empresário, sem olhar para trás, sem deixar bilhete. O silêncio dele foi a resposta mais cruel. Grace ficou sozinha. O furacão que a movia agora a engolia por dentro. A raiva deu lugar à exaustão, o orgulho ao vazio. Em poucas horas, a mulher que dominava palcos e passarelas se via despida de tudo: poder, amor, controle. A imprensa, claro, não perdoou. Grace Jones enlouquece por amor. Estrela jamaicana invade hotel com arma na mão. As manchetes eram espetáculo, e o espetáculo era tudo o que restava dela. Mas por trás das palavras sensacionalistas havia uma verdade muito mais humana. Grace não estava apenas com ciúmes. Ela estava com medo. Medo de ser deixada, medo de se tornar invisível, medo de perder o único homem que parecia compreendê-la. Para uma mulher que sempre comandou o mundo, ser abandonada era pior do que qualquer derrota. Os anos seguintes
transformaram o episódio em lenda. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu dentro daquele quarto, apenas o que Grace escreveu e o que Dolph nunca desmentiu. Mas, de alguma forma, aquele momento passou a simbolizar a essência deles: paixão incontrolável, caos e dor. Dolph, em entrevistas posteriores, falava de Grace com respeito e uma ponta de melancolia. Ela foi tudo para mim. Ela me tirou do anonimato, me deu coragem, mas também me ensinou que a paixão, quando não tem limite, pode destruir. Grace, por outro lado, nunca pediu desculpas. Ela transformou a dor em arte, a raiva em performance. No palco, ela rugia como sempre, mas quem olhava de perto podia ver algo diferente. Uma sombra nos olhos, um peso que nem o brilho das luzes conseguia apagar. A cena daquela noite, o corredor, a arma, o grito, virou mito. Um retrato cru de uma mulher que amava demais e de um homem que não soube como lidar com isso. E, ironicamente, parecia o final perfeito de um filme que ambos teriam estrelado juntos. Um romance que começou como fantasia e terminou como tragédia. Décadas depois, quando os dois já seguiam caminhos diferentes, ele casado, ela ainda uma força da natureza, jornalistas voltavam ao assunto. Grace sorria com ironia quando questionada. Ah, aquela noite foi só uma cena, uma das minhas melhores performances. Mas os olhos, novamente, contavam outra história. Dolph, mais reservado, limitava-se a dizer: Grace sempre foi única, eu sempre serei grato. Eles nunca mais voltaram a se ver, mas de algum modo, a presença de um habitava o outro. Ele carregava a intensidade dela, ela, o fantasma dele. E talvez esse seja o destino de amores como Deus, descanso deles não terminam, apenas mudam de forma. De carne e sangue para lembrança e mito, de beijo e toque para silêncio e saudade. A noite em Los Angeles ficou para sempre na história da cultura pop. Não porque alguém saiu ferido, mas porque ali, por alguns minutos, o amor mostrou sua face mais selvagem. Aquela em que a linha entre desejo e destruição simplesmente desaparece. Para Grace Jones foi o preço de amar sem freios. Para Dolph Lundgren foi a lição de que nem toda chama pode ser controlada. E para o mundo foi o nascimento de uma lenda, uma cena que não precisou de câmeras para ser eterna. O amor deles terminou em silêncio, mas o eco daquele silêncio ainda ressoa, como o último tiro de um filme que ninguém jamais ousou refilmar. O tempo passou, como sempre passa, levando consigo a fúria, mas deixando as marcas. O que restou daquela história não foi o escândalo, nem o medo. Foi o aprendizado. Dois destinos, duas maneiras de continuar vivendo depois do amor. Depois daquela noite, Dolph mergulhou de cabeça em sua carreira. O rosto de pedra e o corpo esculpido o transformaram em um dos ícones definitivos do cinema de ação dos anos 80 e 90. Vieram Rocky IV, Universal Soldier, The Punisher, The Expendables, uma filmografia marcada por força e resistência. Mas, longe das câmeras, ele buscava equilíbrio. Casou-se, tornou-se pai de duas filhas e encontrou em sua maturidade um novo tipo de paz, menos explosiva, mais silenciosa. Hoje, aos quase 70 anos, Dolph vive ao lado da esposa jovem, Emma Crocodile, sua parceira na vida e no trabalho. Eles compartilham treinos, viagens e uma rotina serena, bem distante do caos de Hollywood dos anos 80. Ainda assim, em entrevistas ocasionais, ele fala de Grace Jones com um brilho contido no olhar. Ela me mostrou o que é viver intensamente. Sem ela, talvez eu nunca tivesse tido coragem de ser quem sou. A disciplina que o salvou nasceu do fogo dela, e essa ele nunca esqueceu. Grace, por sua vez, nunca desacelerou. Ela seguiu dominando o palco como uma força indomável, desafiando idade, regras e convenções.
Em seus 70 e poucos anos, ainda canta, desfila, dança e provoca. Ícone absoluto de estilo e liberdade, ela inspirou gerações inteiras. Lady Gaga, Rihanna, Annie Lennox e tantas outras que herdaram seu espírito selvagem. Aos 77, continua sendo a pantera indomável, estrelando campanhas da Wolford, subindo aos palcos de festivais internacionais, celebrando o corpo, o som e a rebeldia. Grace nunca pediu desculpas por ser quem é, e talvez esse seja seu maior legado: mostrar ao mundo que a intensidade é uma forma de eternidade. Eles seguiram caminhos opostos. Ele, a calma, ela, o caos. Mas no fundo, ambos continuaram a mesma chama, um acemo que acabou, mas nunca se apagou. Alguns amores nascem para durar, outros para incendiar o mundo e deixar cinzas que nunca se apagam. O de Grace Jones e Dolph Lundgren foi desse tipo, um encontro entre dois polos de um mesmo universo, a ordem e o caos, a razão e o instinto, o controle e a liberdade. Eles se amaram como quem desafia as leis da física, com intensidade demais para caber em uma vida só. E como toda chama que queima alto demais, consumiram um ao outro. Mas, paradoxalmente, foi nesse choque que encontraram a própria verdade. Mesmo separados, permaneceram impressos um no outro. Grace revelou em Dolph o homem que o mundo aplaudiria. Dolph revelou em Grace a mulher por trás do ícone. Humana, vulnerável, viva. Dois seres que não puderam coexistir, mas que também jamais se apagaram. Cada um seguiu sua estrada, mas as pegadas, essas, ainda correm lado a lado, invisíveis, sob o chão da história. E se tivessem se encontrado em outro tempo, se o mundo fosse mais paciente, se o amor soubesse respirar, teria sido diferente? Ou será que certos amores são escritos para queimar e não para durar? Talvez a resposta não importe, porque, às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que termina cedo demais, antes de se tornar comum. Como fogo, belo, perigoso, impossível de tocar, mas inesquecível enquanto arde. E assim, entre cinzas e memória, Grace e Dolph continuam vivos, não como amantes, mas como chamas eternas de uma mesma fogueira.